Então, pessoal, você tem sede de quê? Né? Porque, como eu falei, eu como profissional do vinho, eu sinto muita falta, porque eu não vi, né, não tive nenhuma aula em nenhuma das minhas formações sobre essa questão do consumo consciente, sobre essa questão também da gente ter responsabilidade, né, sobre o nosso consumo, né, mas também dos riscos que isso pode ter, né? A gente precisa sim estar atento e todos nós como profissionais, né? Ah, Carol, mas então, poxa, eu vendo vinho, eu vou falar sobre, né, sobre esse tipo de coisa? Claro que não, vou vender menos, né? Vou pegar o ossinho aqui para ver se ele para. Não é isso, né, gente? É que eu acho que a gente está vivendo um momento, né, que ninguém planejou, né, ninguém sequer poderia imaginar, né? E a gente precisa, sim, assumir a responsabilidade, né, que a gente está comercializando uma bebida que eu quero que as pessoas consumam como um alimento, né? E não como outra bebida alcoólica qualquer, né? E é sim uma bebida alcoólica, a gente não pode ignorar isso, né? Então a gente precisa, por isso mesmo, despertar dentro da gente, né, o quão importante é a gente promover o vinho como alimento, né? Então, e como um alimento, a gente vai ver aqui, mesmo qualquer alimento, se ele não for consumido, né, de uma maneira consciente, ele pode ser sim maléfico para o nosso organismo, né? Então, pessoal, você tem sede de quê, né? Ah, Carol, né? Eu bebo vinho, tenho sede de vinho. O vinho é gostoso, né? O vinho, poxa, me faz viajar, né? Ir além. É disso daí que eu tenho sede, dessas memórias, né? De tudo isso. Isso é ótimo, né, gente? É o que também eu quero que vocês levem aí e passem adiante. Por quê? Porque muitas vezes, né, a gente pode estar consumindo vinho, outras bebidas, enfim, né, naquele piloto automático. A gente sabe, né, a Carol, por exemplo, como eu falei com vocês, eu não comecei tomando vinho, né, eu vim tomar vinho há 9 anos atrás que eu comecei. Então, antes disso eu tomava outras bebidas. E várias vezes, né, tomando no piloto automático. Né? Isso a gente tem que ter consciência. Acontece com todo mundo, acredito eu, né? Minutinho, pessoal, que agora o Gris vai fazer o escândalo. Então, acontece nas melhores famílias, né? Então, até quando a gente come, por exemplo, né, e a gente não presta atenção, se o nosso corpo está pedindo mais, né? Até já tinha falado isso numa outra aula, para a gente prestar atenção, né, no próximo gole, na próxima taça, né, se a gente for oferecido, realmente eu preciso dessa taça, o que eu desejo para essa taça, né, o que eu espero estar absorvendo, me nutrindo, né? Não quer dizer que, Carol, toda vez que eu fizer essa pergunta, será que eu preciso de mais uma taça? Eu vou responder que não, né? Óbvio que não. Não, tem momentos que sim, que a gente precisa de mais uma taça, tá tudo bem, né? O negócio é se questionar, tá ali presente, né? Cada vez que a gente vai encher a nossa taça de novo, cada vez que a gente vai beber, né? E não simplesmente virar, né? Ou na adolescência isso é bem comum, né? Agora, hoje em dia, eu nunca mais passei por isso, mas passava muito por aquela questão, né? Do vira, 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 né? De ter aquela pressão, né? Para ser mais uma ali no grupo, enfim, para fazer parte. Eu vou estar falando disso um pouquinho mais à frente. Então, muitas vezes, se a gente está bebendo assim, sem prestar atenção, né? Ou até comendo também, eu vou fazer esse paralelo sempre, porque eu vou estar trazendo muito isso do vinho como alimento, né? Então, pode ser algo, né, que esteja chamando a atenção, né? O corpo está dando um sinal de que há algo interno que precisa ser curado. Vocês sabiam disso? Pode ser que seja uma sede interna, lá um vazio interior que está se refletindo no nosso comportamento, muitas vezes. Né? E aí, nenhum alimento, né, mesmo até o vinho, vai sanar esse vazio. Né? Então,
isso a gente precisa ter clareza, né? Porque se há algum vazio interior, é muito perigoso, né? A gente querer suprir esse vazio com qualquer alimento que seja, né? E o vinho, né? Eu vejo hoje, né? Hoje, depois de um tempo aí, né? De um relacionamento já que já dura de 9 anos, né? Ele é um autocuidado, né? E ele deve ser consumido para nutrir o corpo e a alma. Mas, para ser bem digerido, a gente precisa estar são, né? A gente precisa estar bem. Porque senão, né, como eu falei, ele vai agravar, né? Vai trazer à tona ali, vai agravar, né, realmente o nosso vazio, o nosso buraco interno. Retomando. Se a gente está doente, a gente não consegue metabolizar esse vinho, né? Por melhor que o vinho seja, tá? E sim, ele vai se tornar nocivo ao nosso corpo, assim como qualquer alimento. Essa reflexão, pessoal, eu trago. Da onde você tirou isso, Carol? Eu trago da Ayurveda, tá? Não sei se tem algum de vocês aí que é familiarizado com a Ayurveda. E a Ayurveda, ela fala muito sobre o nosso fogo digestivo, né? Que a gente precisa estar, né, com o nosso metabolismo saudável para a gente conseguir, né, digerir qualquer alimento, né? A Ayurveda, ela acredita, né, que é uma medicina, né, indiana, bem mais antiga que a nossa medicina, né, ocidental, e ela trabalha muito com essa questão do sistema digestivo, né? Então, quando a gente não está, por exemplo, com o sistema digestivo funcionando bem, né, que a gente está ou com o intestino preso ou solto demais, por exemplo, isso já é um sinal, né, para eles de que a gente está doente, né? E tem vários outros sinais também, né? Mas é um aviso que o corpo dá. E o que isso pode ser, né? Pode ser, claro, cada um tem uma estrutura, um metabolismo. Eu, por exemplo, tenho um metabolismo mais lento por natureza, e por isso, então, é ideal, né, que eu consuma alimentos que vão me ajudar na digestão. Então, por exemplo, alimentos mais quentes, né? Eu tomo muito todo dia chá com gengibre, para vocês terem ideia, para me ajudar, para me acelerar mais. Pimenta, por exemplo, para mim é bom. Mas para quem já tem um metabolismo acelerado, né, a Ayurveda acredita que, por exemplo, se tomar vinho, se comer pimenta, vai ficar ainda mais acelerado, muitas vezes em excesso, muitas vezes a irritabilidade fica exacerbada, né, enfim. E aí a gente precisa se conhecer. Escuto o Gris correndo para lá e para cá, não sei se vocês escutam. Se tiver aí demais, vocês me falam, gente. Que agora ele fica elétrico alegre, que o João chegou. E aí, pessoal, então a gente precisa estar consciente, porque se a gente tem o metabolismo, ele não está funcionando, né? O nosso sistema digestivo não está funcionando, está tudo muito lento, né? Inclusive, qualquer alimento que eu consuma, mesmo que seja uma alface, né? Eles dizem que vai me fazer mal, porque eu não vou conseguir digerir, né? Então, eu preciso melhorar esse meu metabolismo para estar bem, para estar saudável, para conseguir digerir, né, esse alimento. E tem gente, por exemplo, que tem esse fogo digestivo já muito acelerado e que vai poder consumir uma quantidade maior de alimentos sem maiores problemas, né? Então, a gente precisa, né, a conclusão dessa aula, e já dando um spoiler, autorreflexão, não tem receita de bolo, né? A Carol não vai dizer, eu gosto muito de trazer a reflexão, porque o pessoal gosta de dizer, o médico diz que é uma taça, né? Uma taça para mulher, 2 para homem, enfim, receita de bolo, botando todo mundo na mesma panela, como se a gente fosse tudo igual. E não adianta, né, gente? Como eu falei em outras aulas, quando a gente fala de vinho, né, e não só de vinho, mas de metabolismo, né, nós somos diferentes, sim, né? Tem inúmeras variáveis, tem dias e dias, a gente sabe. Tem dias que a gente consegue comer super, né, bem mais, não acontece nada. Tem outros dias que a gente, não tem vontade de comer nada, né? E aí, o que acontece? Então, eu vou tomar todo dia a mesma quantidade de vinho porque todos os dias são iguais? Não, não são, né? Então, muito exercício de observação.
né? E a Ayurveda, ela traz muito disso, né? De uma observação do seu corpo, de ouvir os sinais, inclusive, né? O clima vai influenciar também, né? Não é só algo interno seu, né? A gente é influenciado por inúmeros fatores. Então, pessoal, hoje em dia, né, é muito comum, né, a gente vive aí numa vida corrida, né, cada vez mais, a gente tem uma rotina muito acelerada, muita cobrança, né, dos outros e nossa também, né, então a gente está sempre querendo compensar, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo para dar conta de tudo, né? Essa é a realidade. A gente está ali naquela produtividade, a gente vê inúmeros, inclusive influencers aí, né? O pessoal aí, e no meio de trabalho também, no meio profissional, aquela questão da produtividade, né? Da cobrança como se a gente fosse máquina, né? E que tem que fazer não sei quantos 1000 conteúdos por dia, 50 stories por dia, né? Para quem está aí nas redes sociais, sabe do que eu estou falando. Surreal, né, gente? Aí não é máquina. E aí, o que acontece? A gente, nessa correria toda, a gente é engolido por tudo isso. E quando a gente se dá conta, a gente não está dando ouvido aos sinais do nosso corpo, né? A gente não tem tempo, né? Todos os dias são iguais e tem que ser iguais, porque senão eu preciso produzir, Carol, como que vai ficar, né? Ana Mota, 3 meses iniciei um processo de reeducação alimentar, onde aprendi a conhecer o meu metabolismo e somos literalmente o que comemos e bebemos. Exatamente, Ana Mota, é muito isso que eu acredito, né? E aí eu incluo, né, ainda mais. Eu vejo, Carol, né, eu acho assim, a gente é muito do que a gente se nutre, né? Claro, a gente pode estar se nutrindo, né, ingerindo aí coisas que nos façam bem, como também a gente pode estar se envenenando, né? Mas é o que a gente bota para dentro, né? Então, a gente bota para dentro, né, pela boca, né, que aí vai ser comendo, bebendo, mas a gente também bota para dentro, né, pelos ouvidos, pelos olhos, né? Tudo que a gente absorve, eu acredito muito que a gente é um resultado de tudo isso, né? De nossas escolhas. Isso a gente vai ver aqui hoje, porque não adianta a gente. É duro, né? Eu sei que muitas vezes, eu, Carol, por exemplo, né? Ai, mas eu tô aqui, a cultura aqui, o pessoal come diferente, né, de mim e tal. Aqui o pessoal come muito mais carboidrato, mas não adianta, gente, porque a escolha por comer isso é minha. Eu preciso enxergar isso. Sei que é difícil, eu digo por mim que é difícil assumir essa responsabilidade, mas não são os outros que nos obrigam, né? É uma escolha nossa, a gente precisa assumir essa autorresponsabilidade, né? E aí vai uma escolha, né, uma maturidade em todos os sentidos, né? De tudo que a gente absorve aí, né? Do que a gente está ouvindo, seja na rádio, né? No nosso, o que toca no nosso carro, o que a gente assiste, né? O que a gente lê, o que a gente vê, com quem que a gente está andando, tudo isso aí, né? Também é uma forma do que a gente absorve, né? Hoje a gente está na era da ansiedade, né? E o momento que a gente está passando, né, da pandemia, com certeza é um catalisador disso, né? E é um catalisador e um agravante, né? Não só acelerou esse processo de todo mundo passar por ansiedade, mas agravou muito, né? E agrava diariamente, né? Então, por isso que eu acho que é tão importante a gente falar sobre isso, porque é algo tão recorrente, a gente precisa também, inclusive, saber reconhecer, né? Porque muitas vezes a gente pode estar com ansiedade ou estar convivendo com alguém que esteja e a gente nem se dá conta, né? Por só conhecer um sintoma ou outro, né? E aí, pessoal, por que a gente será que está nessa busca? Muitas vezes pode ser, pessoal, que por trás disso, né, a gente tenha dores maiores aí, né? Então, muitas vezes, claro, pode ser só algo por conta da pandemia mesmo, mas por conta da pandemia, né? A pandemia ela nos trouxe, né? Ela nos distanciou, na verdade, né, de muitas coisas que a gente fazia. Então, pode ser que a gente esteja sentindo um vazio, sim, né?
por essa situação que a gente está vivendo. Então, a gente pode estar sentindo, né, longe da família, né? Enfim, pode ser diferentes carências, né? Mas, muito provavelmente, né, está vinculado a essa sensação, né, de pertencimento, esse acolhimento que está faltando, né? Então vem um vazio, a gente não se sente pertencente, a gente se sente sozinho, isolado, né? E aí a gente, né, imediatamente, né, a gente entra em ansiedade, né? A gente usa nossas válvulas de escape para fugir dessa situação. A gente não quer encarar o problema, essa é a verdade, né? Então, o próprio álcool, por exemplo, claro, Carol, o álcool é o vilão. Não, mas não é só o álcool, né? Por isso que eu queria trazer aqui, a gente ter essa consciência, que muitas vezes é um alimento lá inofensivo, né? Que a gente gosta também de rotular vilões, né? E heróis, por exemplo, né? Alimentos bonzinhos e alimentos maus. E não é isso, né? A gente sabe que tem muita pesquisa, mídia tendenciosa, questão, Carol, mídia vai falar de mídia. Não, por exemplo, pessoal, vocês sabiam que até um Globo Repórter, por exemplo, ele pode ser comprado, né? Não sei se vocês se lembram, né? Até um caso da novela que tinha um dono de vinícola, não sei o quê. Tinha um caso, eu não me lembro o nome da novela. Tinha um casal, eu acho que era dono de vinícola. Aí o Globo Repórter que vem trazer os benefícios do vinho, do suco de uva, não sei o quê. Isso aí, pessoal, isso é financiado, tá? Já vou dizer. Então, assim, hoje o pessoal está falando bem da chia, amanhã da linhaça e depois está falando mal do arroz. Isso aí tudo tem interesse por trás, né? Então, assim, quem está pagando mais, né? Quem tem interesse ali para promover. Então, assim, a gente precisa entender que tudo é questão do equilíbrio de verdade. Não é que tem um alimento ruim, um alimento bom, é a questão da dose mesmo, né? O bom é a gente ter uma alimentação rica, né? Diversificada. E aí, isso aí em tudo, né, pessoal, eu acho. Inclusive nos vinhos, né? Por isso que eu digo, acho que a gente tem que ser realmente, né, curioso, né, mente aberta e comer rico, colorido. É isso daí que é a saúde, né? Não é um alimento que vai fazer milagre, que é o que eu falo da questão do vinho. Às vezes o pessoal tá comendo super mal, super sedentário, não faz uma atividade física, come um monte de porcaria e agora eu vou tomar 2 taças de vinho por dia que vai fazer bem pro meu coração. Vai nada. Eu falo logo que não vai, né? Gente, não tem como. E eu, como profissional, não posso ser hipócrita e falar que sim, toma o vinho que vai salvar a sua vida. Não vai. Isso aqui, ele é aliado, né, a uma dieta saudável, a uma alimentação saudável, estilo de vida, né, saudável. Então, hábitos, né? Não adianta só você pegar um alimento e achar que ele vai salvar, que vai fazer milagre. Nenhum alimento vai fazer isso. Nenhum, né? Então, é tudo questão de equilíbrio, tá? E aí, claro, o álcool também, né? Ele vai, muitas vezes a gente já sabe disso, né? Acredito que muitos aí, de repente, se tem algum tímido, por exemplo, aí no grupo, acredito que não tenham muitos tímidos, né? Mas a gente sabe que o álcool muitas vezes me deixa mais solto, falo mais, fico mais espontânea, não sei o que. Isso é super comum, especialmente na adolescência, né? A pessoa começar a consumir mais por isso, por ficar mais à vontade, né? Por se sentir melhor. E aí, né, pessoal, isso é perigoso. Por quê? Porque a gente começa a criar uma dependência, né? A gente começa a achar que a gente precisa, né, daquele artifício para conseguir ser a gente mesmo, né? E isso daí, sim, a gente precisa observar, né? Se não, pode ser que a gente não esteja mais na adolescência, né? E que a gente também não seja, às vezes, só para ficar mais tranquilo, mais espontâneo, mas às vezes é por um outro motivo, né? Ou por pertencer também, né, a um círculo, né, de pessoas, enfim, que entende e tal, eu preciso beber por isso, né? Às vezes eu já não quero mais, mas tá todo mundo bebendo, então eu vou beber, por isso que é a questão do se questionar se você realmente precisa, ou se você está bebendo, né, pelo outro, por uma cobrança ali que às vezes, né, inconscientemente, tá, gente? Porque, por isso que a gente precisa se perguntar, porque são coisas que acontecem assim, a mente, ela não avisa. Olha só, agora você está pensando nisso. Não, é inconsciente, né? Então, por isso que é importante a gente se questionar, né? Às vezes é uma cobrança interna ali que a gente nem se dá conta que tem, né?
uma necessidade de pertencimento. E eu, Carol, por exemplo, né, eu ao mesmo tempo, eu sempre tive muito essa questão de, que nem eu tinha falado com vocês, de não ter que seguir moda, nada disso, mas ao mesmo tempo eu me vi num momento em que eu estava nessa com comportamentos semelhantes à bolha, né, semelhante às pessoas ao meu redor. E quando eu me dei conta, né, eu estava ali sendo mais um, e muitas vezes não, até comendo, né, gente, comendo mesmo. Ah, tá, então tá, tô comendo carboidrato aqui, um monte de massa e tal. Eu gosto, né, é gostoso. Mas eu sei que me faz mal, né? Agora, para essas pessoas que estão comendo, que comem aqui desde que nasceram, não faz mal como faz para mim, por exemplo. E aí, eu vou poder comer como elas? Não, não posso. Eu tenho que admitir que eu não posso, eu não consigo. Para mim, me faz mal. Eu fico uma semana, né, sem ir ao banheiro. Então, tipo, eu preciso assumir isso. Eu não posso esperar que pessoas que tenham esse hábito mudem os hábitos dela para me agradar, para se adaptar à minha realidade, né? Eu que sou diferente aqui nesse caso. Então, eu preciso assumir essa responsabilidade, né? E confesso que é muito difícil, tá, gente? Confesso que é muito difícil. Inconscientemente, eu estava lá tendo os mesmos hábitos para me sentir pertencente à família. Eu me dei conta disso. E aí? Será que a gente não tem algum tipo de comportamento assim? Eu não tenho essa necessidade de ser aceito. Às vezes está lá no inconsciente. Ansiedade social, então, né, como eu falei, tipo, que acontece muito, né, em muitos casos com adolescente, mas a ansiedade na pandemia, né, muitas vezes a gente não quer encarar a situação, né, gente, é uma situação difícil, sim, né, então é melhor esquecer, melhor, né, pensar em outra coisa, então amenizar o sofrimento, né. E aí o que acontece quando ameniza? Ameniza, né, ameniza de fato. A gente se distrai ali por aquele tempo, mas não deixa a gente enfrentar, né? A gente vê o que realmente está acontecendo. E aí, depois o tombo é muito pior, né? Quando a gente se dá conta, né? Pode ser que ou a gente se dê conta, né? Vai perder alguém ali quando se deu conta tarde demais, né? Outra coisa, né, pessoal, também, a gente tem que medir muito isso, porque eu, por exemplo, estava muito ligada na Globo News, né? E isso aí é um alimento para ansiedade terrível, né? Não adianta, né, gente? A gente precisa entender. Eu vi que estava me fazendo mal. Eu só assistia um pouquinho, né? Tipo, meia hora por dia e já estava me fazendo mal. Falei, não, isso aí não tá dando certo para mim, né? E comecei a ver também a questão da repetição, né, das notícias, enfim, para ser, né, todo dia a mesma coisa. Falei, não, isso aí já não. A gente precisa ver, tá? Isso está me fazendo bem? Né? Ou não tá. Não é ser alienado, né? A gente precisa estar acompanhando o que acontece. Mas veja a fonte também, né? A fonte, claro, fonte de confiança, e que te faça bem, né? Que não vá aumentar ainda mais seu estado de ansiedade. Lá. Solução para problemas emocionais. Então, muitas vezes a gente tá com algo, né? A Carol ali, por exemplo, preciso beliscar algo, né? Preciso comer algo. Muitas vezes observar quando que dá essa vontade. Ou até, claro, né? É mais difícil aí que a gente tenha isso pelo vinho, né? Mas, porque aí, tá, eu preciso beber um vinho, né? Se já tiver assim, gente, a gente precisa. Claro, eu vou falar a questão do dormir, por exemplo, né? Muitas pessoas precisam tomar um vinho para dormir, né? Então, a gente precisa se questionar sobre isso. Esse preciso, né, muitas vezes é porque a gente precisa de algo mais, né? A gente muitas vezes quer ser reconhecido, né? Eu tenho nitidamente isso, que eu tenho essa necessidade de reconhecimento, ainda desde a infância, né? De que eu tinha aquela coisa de querer ser a melhor aluna, de chegar em casa e dizer que eu tirei a melhor nota, não sei o quê, né? De ter a necessidade de ser reconhecida. E isso não é num geral, assim, por exemplo, a Carol quer ter 10 mil seguidores, quer ter 20 mil seguidores, ela quer ser famosa, não é. O meu reconhecimento é com as pessoas próximas da minha convivência. Então, seja com o Joel, seja com o meu pai, com a minha mãe, geralmente são com as pessoas mais próximas. Não é eu nunca quis palco, assim, em termos profissionais, em termos dessa visibilidade. Mas em casa e com os meus aqui, eu tenho essa necessidade de reconhecimento. Claro, isso aí vem lá da minha infância, né? Por outras questões. Mas hoje eu consigo ver que muitas vezes essa minha fuga,
né, até na própria comida, é por conta disso. E a gente não liga uma coisa na outra, né? Isso aqui eu vi muito, tá, pessoal? Ah, de onde tu tirou isso, Carol? Do tal do Mindful Eating, tá? As pessoas que o Mindful Eating, ele já tá muito há anos-luz, né? Do Mindful Drinking não tem nada, né? Se Deus quiser, a gente vai estar promovendo isso. Mas o Mindful Eating já tá muito à frente nessa questão do comer, né? Do comportamental, né? Na nutrição comportamental. E do comer sem dieta, né? Não é questão de dieta, mas é o comer consciente. Então tem muito disso dessa questão do que você está comendo, você tem fome de quê, né? Desses conceitos, da gente ter essa consciência. E porque só curando esses vazios é que a gente vai conseguir, de fato, né, resolver esses nossos distúrbios, né? Conseguir comer realmente, né, da maneira como deve ser. E vinho não é remédio, né? Como eu tinha falado. Pessoal que tem necessidade de beber antes de ir para a cama, né? A gente precisa ter uma atenção com isso. Inclusive, pessoal, né? Quanto mais pessoas eu convivo, mais eu vejo aí a questão dessa incidência, né? De remédios para dormir. Né? Muito comum, gente. Mais comum do que a gente pensa, né? Não saberia dar aqui em termos de estatística, números mesmo, mas com certeza, né? Se você não faz uso do remédio, provavelmente você conhece alguém que faz para dormir. E isso é bem triste, né, gente? Ah, tá, mas aí eu não tomo remédio, eu tomo vinho, né? Eu tinha uma amiga, ela tomava meia garrafa de vinho todo dia antes de dormir. Né? Isso já fazem alguns anos, né? Já foi quando eu fui para os Estados Unidos, sei lá, uns 6 anos, né, ou mais. E ela era super jovem e tal. Isso não é bom, gente, quando a gente tem essa dependência de que eu só consigo dormir se eu tomar vinho, mesmo sendo vinho, tá? Você tá dependente desse vinho. É claro que o álcool ele vai realmente vai te relaxar, né? Vai reduzir a latência do sono, te ajuda a dormir mais rápido. E ele é sedativo, né? Então você vai realmente ficar ali relaxado. Só que o que acontece? Em 3 noites que você toma vinho para dormir, você já cria resistência. A gente cria tolerância muito rápido. E aí você vai precisar cada vez mais quantidade para fazer o mesmo efeito. Então vocês imaginem, né? Não tem como. A gente precisa, o que acontece? Eu fico no meu celular, no WhatsApp, até a hora de dormir, aí eu desligo o WhatsApp e quero virar para o lado dormir. Não vai. Claro, tem gente que tem facilidade, né? O Joel dorme em 2 segundos. Mas eu, Carol, por exemplo, se eu fizer isso aí, eu demoro. E demora a desligar. A minha mente é acelerada, né? A minha mente continua trabalhando. Então, eu preciso entender isso. Se eu realmente demoro mais a desligar, eu preciso desligar, né, as telas antes. Eu preciso convidar o meu corpo, colocá-lo lá em estado de relaxamento e preparando ele para a noite. Né? Não é culpa do corpo. A gente não tem botão de liga ou desliga. Né? Então, a gente é que está tratando o corpo como uma máquina. Né? Não é assim. Tem uma colega que sempre tomou remédio para dormir, depois se mudou para a fronteira, bebidas mais baratas e falou toda feliz, não tomo mais remédio para dormir, agora tomo espumante. Pois a gente tem esse hábito de achar, né, que, então toma um vinho, né, bom. Eu não tomo remédio, mas tomo vinho. E aí a gente não olha mais para o problema. Esse que é o problema, né? A gente não acha mais que tem um problema. Porque enquanto você está tomando remédio, você tem vergonha de falar. Você não fala, eu tomo remédio para dormir com orgulho. Agora, eu tomo vinho para dormir com orgulho. É bom, tipo... Só que não, né? É isso que a gente precisa ver. Mas é melhor ou pior que remédio? É isso aí, Tati. Eu acho que é igual. Claro, em termos para o corpo, né? A bomba, o álcool em grande quantidade também faz mal para o corpo, né? É a questão da dependência, né? Então, realmente a gente precisa ter ciência disso, né? Inclusive, quando a gente se depara com pessoas, claro, né? Isso aí vai da relação que vocês têm, né? De como a gente fala, tudo como a gente fala também, né? Não é para assustar a pessoa, fazer ela se sentir mal, nada disso. Mas a gente precisa partilhar isso, né?
A pessoa ter essa consciência, de repente a gente partilhar, não precisa dizer, faz mal você tomar vinho antes de dormir, mas partilha, de repente, poxa, já experimentou desligar, né, o celular 1 hora antes, ler um livro, sabe? É totalmente diferente. Você relaxa de fato, né? Você pega um livro, você lê 2 páginas, você dorme, né? E aí não é o Joel está atrapalhando minha aula, gente. Não tem como, tá dizendo só se é um livro chato, mas eu tenho isso. Se eu vou ler, claro, tem livros que você realmente fica mais acordado, mas é difícil. Você já está de noite ali, prestes a dormir, né? Ele te ajuda a dormir, sim. Inclusive a luz, né, gente? Uma coisa que eu falo bastante aqui em casa é a questão da luz amarela, luz branca, né? A luz branca, né, ela nos deixa ligado. Nosso corpo entende que é dia, né? E tá, a luz amarela aqui também, se é forte também, né? O ideal seria a luz mais baixa ainda. Mas, por que o pessoal lia, né? Tudo questão de resgatar bons hábitos, né, pessoal? O pessoal tinha aquela luzinha, né, do lado da cama, luzinha fraquinha para ler. Ninguém ficava com essa luz branca, né, de consultório médico, então fria pra caramba, né? Isso aí a gente já vai, o corpo ele vai desligando aos pouquinhos, ele vai entendendo que é para se desligar, tá? Eduardo, já fiz tratamento do sono e nosso corpo precisa entender que temos hora. Fazer o organismo funcionar com os hábitos corretos. Hora de acordar é hora de dormir. Exatamente. A gente precisa ter rotina. E por isso também que é uma coisa importante, a Aira tinha falado da questão do no final de semana, né, e tal, é diferente. Mas eu entendo que a gente, eu quero me cuido durante a semana e final de semana eu, né, posso dar uma extravasada. Mas quando a gente realmente tem um estilo de vida saudável, não estou dizendo que é o que eu tenho ainda não, tá? Porque eu ainda não tenho, não. A gente, mesmo no final de semana, né, a gente está tão já acostumado, nosso corpo já está funcionando tão bem, que eu vou acordar cedo no final de semana, né? Que eu vou querer dormir cedo e manter a minha rotina, né? Mesmo no final de semana. Porque não existe isso, né? O nosso corpo ele não tem isso. 2 dias por semana é para escrachar, para enfiar o pé na jaca. Não tem isso, né? Até porque final de semana já são 3 dias. Começa na sexta, sábado, domingo, né? Metade da semana, então, foi de estrago, né? Então, qualidade do sono, né, que eu tinha falado, o álcool ele ainda vai prejudicar os efeitos restauradores, né? A gente sabe disso quando a gente toma aí bastante, como que a gente fica, né, dependendo aí da idade, a gente vai sentindo cada vez mais, né, que a gente demora mais a se recuperar. Então, a questão da memória, né, a gente perde, né, a questão da retenção das memórias, ela é influenciada, a interrupção do sono, né, maior número de despertares, maior tempo acordado também, tá? Se a gente ultrapassa o nível ali da moderação. Porque ao invés dele estar descansando, ele está, né, ocupado metabolizando o álcool, tá? Então é isso que acontece. Quando a gente vai dormir, que a gente tomou um monte de álcool, o corpo ele não está lá, ele engana que está relaxado, né? Porque ele tem aquele efeito sedativo, mas por dentro ele está lá a 1000, né? Metabolizando o álcool, tá? Então é isso que acontece, tá? E aí, né, pessoal, se você quiser desfrutar um vinho à noite, né, não estou falando que tem problema nisso, não é essa a questão. Só que eu estou tomando vinho aqui agora, né? Que seja por escolha e não por necessidade. É isso que a gente tem que ter clareza. Hoje eu quero tomar um vinhozinho, né, e tal. Agora, eu preciso do vinho para dormir, aí é bem diferente, tá, gente? Então, como eu falei, a gente não tem botão de liga e desliga, a gente tem que respeitar o nosso corpo, ele dá sinais, ele grita, na verdade, né? O corpo grita, e a gente precisa ouvi-lo, né? E aí, né, pessoal, já dei várias chamadas, inclusive para mim, né, que é o que eu falo, eu sou a primeira a ouvir, né? Por isso que eu gosto também de trazer aulas que são importantes para mim também. E você vai continuar no quentinho? Essa é a minha pergunta, eis a questão. E aí, depois de tudo isso que a Carol falou, você vai continuar aí no quentinho? No conforto? Tá bom aí? Tá bom, né? Tá bom. Mas e aí? A gente precisa assumir a responsabilidade, né? Reconhecer,
nossos medos, nossas fragilidades, sim, nossas fraquezas ali. Ah, eu vi ali, Carol, dei check em tudo ali dos sintomas, né? Tá, você reconheceu, isso é ótimo, gente, porque a parte mais difícil, tá em reconhecer. Isso eu digo que é verdade. Quando a gente reconhece, por mais que a gente não consiga mudar logo, né? Enfim, às vezes nem nunca, né? Mas a gente reconhecer e tal é meio caminho da gente conseguir, pelo menos tentar, né? E aí, claro, a gente fazer a ação comprometida, né? Com o que a gente quer para a gente. Se você já sabe, você é preocupado com a sua qualidade de vida, porque tem gente que não liga, tem gente que não está vivendo hoje e não está nem aí para amanhã, né? Se você é algo que você se preocupa, né? Então a gente precisa realmente tomar, né, nossas atitudes, fazer nossas ações de acordo com isso. Você já sabe o que te faz mal, né? Isso aí não é a Carol que vai dizer, você tomar X ml de vinho, você comer tal coisa. Isso aí cada um vai enxergar, né? Cada um vai fazer a sua análise. E a gente sabe sim, é só parar e ouvir, né? A Ayurveda, ela traz muito disso. A gente come, tá? Meia hora depois, a gente já tem que começar a fazer a digestão. A gente começa a reparar. Se você não fez, né? Não tem nenhum sinal de digestão, né? De corpo ali, né, acelerado, até a própria formação de gases, enfim, tem vários sinais, né, para a gente ver. Tá meio estranho, né? Ou você tem fome de 3 em 3 horas. Segundo eles, você precisa de 5 horas ali para você conseguir metabolizar, né? Não é de 3 em 3 horas, não é fome, tá? Isso dessas dietas que o pessoal passa, tem que comer de 3 em 3 horas, isso é um problema, pessoal. Porque, na verdade, você tem que ouvir o seu corpo. Você tá com fome, de fato? Né? Mas o médico disse que eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Pô, quando que o ser humano foi assim? Que ele saía na nossa origem, nossas raízes. Vocês acham que os primatas, eles tinham isso aí? Deu tal hora, tem que comer. Não, né, gente? Sentiu fome, né? Então, a gente comer sem fome, claro, vai criando também essa ansiedade, essa compulsão, né? Então, a gente ter essa consciência. E reconhecer o vinho como um alimento, né? Que ele deve ser usado, sim, como qualquer outro alimento, né? Para nos nutrir, em todos os sentidos, né? Eu vejo realmente o vinho como um alimento para o corpo, para a alma, né? E eu acho que a gente tem que consumi-lo dessa forma, consciente, como qualquer outro alimento, né? Por isso que eu falo muito aqui, faço essa relação com a comida, né? Realmente a gente precisa.